no universo do partido? Bem, primeiro, as múltiplas candidaturas não limitam. Agora, os partidos políticos, eu já disse isso em vários espaços, vou voltar a dizer, tenho aqui dois que entendem de ciência política. Os partidos políticos têm como objetivo principal a manutenção ou a conquista do poder. E encontram a figura que melhor representará e exercerá o papel para a conquista ou a manutenção do poder. E então temos que... Eu acho legítima a expectativa do Olívio, enquanto não militante do MPLA. Quer que haja democracia, haja múltiplas candidaturas, haja 100 candidatos, 200... Todos os militantes do MPLA deviam se candidatar na leitura do CICAT, o que é legítimo para as pessoas que estão fora. Mas para as pessoas que são do MPLA, o partido em Angola, em condições estatutárias, para apresentar um candidato às eleições que não seja presidente do partido. Era essa questão que eu estava para fazer. Não há. E, portanto, o MPLA está a apresentar uma inovação que é uma vontade geral dos angolanos. O MPLA tem sido criticado por causa disso, a confusão entre o executivo e o partido. Essa inovação não pode ser arriscada? Não, é arriscada, mas é necessária. Por quê? É necessária porque o objetivo do MPLA é fazer com que os eleitores se sintam cada vez mais satisfeitos. Essa não é uma exigência. E por que os outros partidos, nomeadamente os da oposição, alguns dizem, quando eu ganhar, eu deixo de ser presidente do partido? Por que não deixa de ser agora? Okay. Por que não é possível agora? Essa é uma questão. E por isso, cada partido tem a sua dinâmica. O que é que nós precisamos fazer? Respeitar as dinâmicas. Essa é a minha visão, enquanto cidadão, olhar para partidos como o MPLA, que até está no poder há 50 anos, que não consigo encontrar no seu seio alguém que diga, olha, eu também quero partir, quero fazer parte, quero me candidatar. Portanto, isso aqui é estranheza. Para mim, isso aqui é anormal. Um partido com a maturação do MPLA não haver, todos serem tão uniformes, ninguém tem uma ideia diferente da do líder. Não, mas portanto, há discussões. Isso aqui, o problema é que o senhor não participa. Não, o que está a dizer... militante, não não, posso... por isso é que eu estou... O que está a dizer... Não, mas estou a falar... Vou só lhe tirar... Não, vou só lhe tirar dois segundinhos para dizer o seguinte. Há discussões e as discussões permitem que se chegue a determinadas conclusões. Não, mas essas discussões existem em todos os partidos. Não, estou mas a dizer... nem com isto, estes partidos deixam de ter múltiplas candidaturas. Isso não se... O que eu estou a dizer é que essas discussões, em alguns, produzem dão um resultado, noutros dão outro. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise política no nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no debate do programa Bancada Parlamentar, onde os analistas Agostinho Cicato, Bali Chionga e Olívio Quilumbo dissecaram o arranque deste ano político de 2026. E o consenso no painel foi muito claro. 2026 não é um ano de aquecimento, é o ano decisivo. Eles sublinharam que as eleições de 2027 ganham-se agora. Quem não organizar a máquina e mobilizar as bases este ano, já vai tarde. O foco central do debate foi uma análise fria aos partidos. Vamos começar pelo partido no poder, o MPLA. Houve uma crítica bastante forte sobre a democracia interna, certo? Exatamente, foi um dos pontos mais quentes. Os comentadores, especialmente o Olívio Quilumbo, acharam estranho ou até anormal que um partido com 50 anos de poder não tenha múltiplas candidaturas à liderança no seu congresso. Compararam com a UNITA e outros partidos que têm disputas internas visíveis, enquanto no MPLA impera a voz única, o que consideram um sinal de déficit democrático e medo de vozes dissonantes. E, falando na UNITA, o ano começou com rumores sobre a saúde de Adalberto Costa Júnior. Como é que o painel viu a reação dele? Viram como uma jogada de mestre. Os analistas notaram que o Adalberto não perdeu tempo a emitir comunicados a desmentir. Ele foi para o terreno.
A imagem dele a jogar basquetebol e a visitar a viúva de Jonas Savimbi, a mãe Catarina, foi descrita como um golo político. Mostrou vitalidade e conexão com a história do partido, matando os boatos com ação pura. O debate também deu muito destaque às novas forças, como o Pra Já Servir Angola e o Partido Liberal. O que se disse sobre eles? Sobre o Pra Já, os analistas dizem que Abel Chivukuvuku está ocupando os espaços vazios deixados pelos dois grandes. A estratégia dele é vista como astuta. Posiciona-se para ser poder ou, no mínimo, parte da solução governativa. Já sobre o Partido Liberal, houve elogios rasgados à sua estratégia de marketing. Refere-se àquele episódio viral em Benguela com o Luiz Castro? Sim, esse mesmo. O painel destacou esse momento como um exemplo de comunicação política moderna. Quando o Luiz Castro desbloqueou aquela rua fechada porque o governador estava tomando o pequeno almoço, ele criou um fato político imediato. Os comentadores veem o Partido Liberal apostar forte na juventude e no espetáculo mediático para ganhar relevância rápida. Para fechar, qual é a grande preocupação dos analistas para as eleições de 2027? A fragmentação e o dinheiro. Eles alertaram que, com tantos novos partidos, há o risco de dispersão dos votos da oposição, o que pode beneficiar quem está no poder. Além disso, sublinharam a desigualdade brutal de recursos financeiros. O MPLA tem a máquina do Estado, enquanto a oposição luta com dificuldades financeiras severas para manter a atividade. Uma análise crua e realista do cenário que nos espera. Pessoal, se gostaram deste resumo focado na visão dos analistas, não se esqueçam do mais importante. É isso aí, subscrevam o canal, ativem o sininho e, por favor, partilhem este vídeo. A vossa partilha é fundamental para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. Deixem nos comentários, concordam que a oposição corre perigo com a fragmentação de votos? Queremos saber a vossa opinião. Até a próxima! Vamos agora a um trecho do debate, lembrando que o conteúdo completo está no canal da Rádio Correio da Quianda aqui no YouTube. O estranho é exatamente que um partido que está no poder há 50 anos não consegue em nenhuma discussão. Todas as discussões são tão unânimes que só o líder que vai. Discussão unânime é não isso que existe, está acontecendo. É isso não, que está acontecendo. O resultado não é a discussão. Tá bem, então os resultados são todos unânimes que só o líder é que vai. Alguma coisa está errada. Qual é o não, problema? Mas, Bali, você é até intelectual, eu conheço. Não, o problema, deve compreender que há mesmo uma anormalidade. Não é anormal. Anormal é o que o senhor está a pensar. Pense no seguinte, se as pessoas discutem e a conclusão é que vai um, houve discussão, podem decidir que vai dois ou três. Está a ver, no dia em que o líder tiver vontade que haja, vai haver múltiplas candidaturas. E vai concordar comigo. O líder já disse no comício, eu já vi até na OMA, já há candidatas a perfilar. O que o líder fala, o líder pergunta. O que o líder fala é resultado de discussões anteriores. É isso que você não percebe. O líder traz ao público aquilo que é discutido anteriormente. Não é isso que eu não percebo. O que não percebo mesmo é que o MPLA está há mais de 60 anos, não tem múltiplas candidaturas. É só isso que eu não estou a perceber. E compreenda-me também, Bali, enquanto cidadão, compreenda-me, por favor. Eu não consigo. E porque eu também quero contribuir. Cicato, pode falar um pouco mais baixo? Eu estou a te compreender. Peço desculpa. Quando diz anormal, até esse juízo de valor não é correto. Não nos chames de anormais. Nós não somos anormais. É isso que está a fazer. Eu estou a respeitar o teu pensamento, mas não diga que os intelectuais do MPLA, e é isso que disse, não é a primeira vez, já disse, por isso é que eu estou a retorquir, que acha estranho que intelectuais todos digam sim, sim. Não, mas é estranho, Bali. Por isso é que eu estou a dizer. Tá bem, mas eu quero passar para outro. Cicato e Bali, por favor, temos que respeitar os ouvintes. Fortuna, é porque eu acho que temos de ter respeito e urbanidade. Quando estamos a falar com os outros. Está bem, mas
peçam, vamos só pôr aqui uma certa ordem. Quando alguém quiser intervir, peça ponto de ordem para disciplinarmos um pouco aqui o debate. Quanto ao Cicato, gostava que fosse mesmo o mais economicista possível por causa do tempo. Está a levar muito tempo a responder. Se pedir ao Bani para não me interromper mais, eu ficaria... Não, vamos agora estamos de acordo agora a este princípio. Está bem. Pois, eu tenho uma preocupação. E não é só com o MPLA. Eu, várias vezes... Quantas vezes critiquei a UNITA? Aliás, estamos recordados que quando se estava a preparar o Congresso da UNITA, havia também uma corrente que fundamentava que, na circunstância atual, deveria ir só um único candidato. E o chamou de anormais? Eu chamei, aliás, eu achava que não poderia ser normal num partido, convocação para o poder, um partido com democracia, todos estarem apenas à volta do líder. Já aconteceu. Está bem, mas o que estou a dizer... Por alguma razão já aconteceu. O que estou a dizer é a UNITA, pelo menos, realiza os congressos com múltiplas candidaturas. E nós, os cidadãos, aceitamos isso. E nós também estamos a contribuir para os outros partidos e gostaríamos, eu pessoalmente vou me sentir feliz e vai concordar comigo, vou me sentir feliz quando em 2026 agora, no final, em dezembro ou em junho, não interessa quando é que vão realizar, quando o MPLA realizar com multiplicidade de candidatura, vai me ver eu a vir aqui a dar os melhores vivas ao MPLA, porque entendo que, pelo menos desta vez, o MPLA está a fazer diferente. Portanto, o que eu não quero é que os partidos repitam as mesmas coisas. Façam. Cicato, podemos, por causa do tempo, está muito curto. Olívio Quilombo. Ainda por nós vivermos uma partidocracia, não é? Porque a nossa democracia é uma democracia assente nos partidos políticos, naturalmente eles informam a vida social. Ainda há alguma dependência, mas essa dependência vai se reduzindo, o que significa que o eleitor vai ficando cada vez mais livre das amarras ideológicas, essencialmente, e vai olhando para os partidos políticos de forma diferente. E esse é um desafio interessante que todos os partidos têm. Por exemplo, hoje é verdade que há partidos políticos que têm militantes e a sua base de militância é ativa, é viva, não é? Está em constante atividade, e isso pode dar alguma confiança, mas é preciso desenganar-se com o facto de que existem eleitores fiéis. A fidelidade eleitoral praticamente começa a desaparecer. E isso impõe aos partidos políticos... Desde quando é que isso vai desaparecendo? Não, começa a desaparecer a partir do momento em que os partidos políticos deixam de ser a base da vida das pessoas. Sabe que durante muito tempo todos nós fomos militantes de alguma forma. Todos nós pertencíamos a algum partido político de alguma forma. Hoje não. Hoje nem tu perguntas, hoje existe muita gente que não pertence a partido político nenhum, pode ter simpatia, mas não é militante, não usa o seu tempo para ir às atividades do partido, aos comitês, enfim, e não importa qual partido estou a falar, as pessoas se estão a libertar porque entendem que há vida para lá dos partidos. Não havia antes e era a nossa condição. Hoje isso de alguma forma liberta aquele clima de intolerância que era quase que uma constante? O clima de intolerância, aliás, sou criticado por isso e sou feliz porque na minha terra os bois têm nomes. Vamos ser muito claros. Diga-me, por exemplo, que há algum problema as pessoas, os críticos, criticarem o MPLA e têm represálias, são insultados. Dá-me um exemplo desse. Tu não encontras. As pessoas sentem-se à vontade de criticar, de insultar, até às vezes difamar, o que já te transforma num crime. Pessoas do MPLA, militantes do MPLA, tranquilamente. Mas faça isso com os militantes da UNITA. Tu não consegues. E então nós temos um partido no espaço político e as pessoas têm dificuldade de dizer isso. Só acontece com a UNITA? Nós temos um partido político e podemos discutir isso e trazer exemplos. Nós temos um partido político que é claramente intolerante. Mas isso decorre daquilo que aconteceu em 2022. Que a UNITA tem dificuldades de gerir aquilo que foi a sua popularidade em 2022.
E quando o Cicato fala da desconfiança dos partidos políticos, a intolerância que a UNITA tem decorre um pouco dessa perda de confiança. As pessoas, a união que foi feita em torno da UNITA em 2022 desagregou-se. E quer queiramos, quer não, é normal que quem tinha esse poder, começa a ver esse poder a desmoronar-se, tenha uma certa... entre numa situação de angústia. Nós não devemos ter receio, até porque se nós começarmos... Mas há necessidade de haver essa angústia quando até os números eleitorais dão alguma vantagem, ou pelo menos alguma folga, ou seja, neste momento a UNITA está num período áureo, chamemos assim, em termos de representação parlamentar, não? Mas essa é mesmo a questão que se coloca, é que esse parlamento, essa força parlamentar termina em 2027. A questão é, e internamente essa é a discussão, a questão é se essa força se vai manter depois de 2027, se vai aumentar ou vai reduzir. E vamos ser francos, olhando para os números agora e considerando que essa força resulta da união de três forças essencialmente, Bloco Democrático e agora os que fazem parte, os membros do Para Já Servir Angola, e uma sociedade civil também que se desagregou. Eu não estou a dizer que ela deixou a UNITA completamente, mas alguns deixaram. A questão é muito simples. A matemática também é muito fácil de fazer. Se tu tens, por essa força, conseguido esse resultado e há uma desagregação, qual é a previsão mais prática? É que o número reduza. Não estou a dizer que vai reduzir. É por causa disso que o último Congresso... Mas também com base naquilo que tem sido as movimentações, a adesão, chamemos assim, nas atividades de massa que a UNITA realiza, tudo indica que mantém-se no mesmo nível ou está em fase de crescendo, não? Faça uma conta, é preciso fazer contas. E depois eu tenho estado a dizer, primeiro, eu nunca ouvi um militante, nem um dirigente da UNITA dizer quantos militantes têm de facto. Nunca ouvi. Eu já ouvi dirigentes do MPLA dizer que são 5 milhões de militantes. Nunca ouvi dirigentes da UNITA dizer. As eleições ganham-se com os militantes ou com a população? Mas essa é uma base, ok? Essa é uma base. E quando tu tens crianças não votam, mas as crianças vão às atividades, não vão? As crianças votam, não votam, mas vão às atividades. Então, a popularidade, isso serve para todos os partidos, serve para o MPLA, serve para a UNITA. A popularidade, a multidão nas atividades de massas são uma manifestação de popularidade, mas não são uma confirmação de votos. Okay. E então é preciso fazer essa leitura. Okay. Só para terminar, e acho que essa leitura é importante. Por quê? Por isso é que no último congresso do Partido UNITA ficou a ideia de que a direção tinha autorização para voltar a fazer uma frente ampla. Isso é sinal de que só uma frente ampla pode voltar a garantir bons resultados. E é essa frente ampla que começa a ser desafiada agora. Depois, Fortuna, tu tens outro cenário. Aliás, é um desafio que o Tribunal Constitucional tem neste ano, que é quantos partidos políticos teremos mais. E eu, então, olho para essas eleições de 2027 mais num cenário de 92. Onde teremos muitos partidos políticos e, por força disso, muita dispersão de votos. Ok. Agostinho Cicato, voltando... Era gente pólida, não é por acaso que conquistaram a capital e, aliás, deixaram atônitos... Tiravam vantagem nas discussões técnicas? Não. Esse capital tirava vantagem na discussão técnica? Discuta-se muito pouco o técnico. Pronto, essa é uma outra discussão. Mas ainda estamos no campo político apenas. No campo político, a UNITA ainda mantém isto. Conseguiu... Quem são os intelectuais da UNITA? Calma. Vindos da Jamba. Mas... tu não podes fazer isso. Tu és jovem. Tu és um político. Mas então a UNITA não tem intelectuais. Qual é a escola que não, mas a UNITA não qual tem é a escola que existiu na Jamba? Escola mesmo. Escola para formar pessoas, não é? Escola. Não há nenhum edifício na Jamba que tenha servido de escola. Não, mas você não precisa da estrutura física como tal. Para formar pessoas. Não, você precisa...
Para formar pessoas você precisa, por isso é que Adrianos e o resto vieram licenciar-se aqui, é porque lá não foi possível. Sim, mas tiveram uma formação. Mas formação é isso, não? Não, mas tiveram uma formação militar. Não só militar, como política. Mas um indivíduo que teve uma formação política. Mas a formação política é militar também. Essa formação política. Vieram até com o ensino médio feito. Percebe? A formação política no contexto de guerra, temos de falar, é no contexto de guerra. Tu não tiveste uma jamba no contexto. Por isso é que eu estou a dizer. Não, veja. Por isso é que tu tens, principalmente aqueles que tiveram de facto formação, a tal chamada formação política, que não gostam de dizer que é formação política e militar, com discurso belicista. Não se transformaram. E isso é preciso também desmistificar. Ou seja, essa jamba que o Cicato está a trazer, é que na jamba, Cicato, temos que ser sérios, as imagens estão aí. Na jamba não existe nenhum edifício de raiz, nem da administração. Está a ver? Então você não pode trazer uma jamba assim como está a dizer. A ideologia não tem nada a ver, não tem necessariamente a ver com o edifício físico. Não, por isso é que eu estou a dizer, a formação do intelectual, a formação técnica, por isso é que fala de edifício, está a falar de um edifício com blocos, espera. De betão. Não, deixa, que isso não existe. Aqueles que estudaram fora, aqueles que estudaram na América, aqueles que estudaram na França, formados pela UNITA, não estudaram nas árvores da França, né? Claro. Por isso é que eu estou a dizer, os que terão estudado na jamba não fizeram universidade. E uma discussão técnica elevada, exige formação acadêmica. Não podemos descurar isso. Sabe o que é que foi bom? É que eles não só estudaram lá, como aperfeiçoaram aqui. A discussão... Eles estudaram aqui. Eles adaptaram-se aqui. Então, mas quando você tem jovens que vieram com o ensino médio, quando tu tens jovens como Sapinhala, por exemplo, que exemplificou, como outros tantos, estudou aqui. Sim. Fez universidade aqui. Sim, mas não há problema nenhum. Não há problema. Vamos. Mas não se pode. Ele fez ensino médio de direito. Meus senhores, fez ensino médio de direito. Por favor, podíamos. Agora não chegou. Custa admitir isso. Tá bem, vamos. Coisa simples. Eu não estou a dizer o contrário. Agora, dizer que é uma jamba de intelectuais. Mas a jamba. Bali Xionga e. A jamba não foi só militar, foi administrativo, foi. Está bem. Vamos só dar prioridade ao nosso outro convidado que acaba de chegar, o Olívio Quilombo. Boa tarde, Olívio. Bem-vindo ao Parlamento dos Partidos Políticos Angolanos face este ano pré-eleitoral. Em seu entender, quais são os grandes desafios que estes partidos terão para as eleições de 2027? Bem, é preciso trazer aqui ao debate que os desafios também variam de contextos. Em contextos democráticos, os desafios são outros. Em contextos como o nosso não democráticos, os desafios são outros. No caso em específico, Por que sustenta a sua tese de que não estamos no contexto democrático? Porque, infelizmente... Você era até deputado da Assembleia Nacional. Em contextos democráticos, havia competição política, eleitoral, justa e equitativa, por exemplo, sem deslealdade, esse que está correto, embora a lealdade ou a justiça em termos de competição passa a ser relativa. No nosso caso temos dois grandes partidos e eles sobrepõem-se entre os outros partidos. Depois há um partido único, que é o único partido que tem o poder do Estado por via da captura, o que não é uma característica do Estado democrático. E estes sobrepõem-se sobre um sobrepõe-se sobre o segundo maior e os dois sobrepõem-se sobre todos os outros, porque os dois primeiros têm uma implantação nacional, têm um espaço de manobra nacional, são independentistas e têm um valor político, cultural e até econômico, podemos considerar superiores aos outros tantos, embora entre os dois existe um que é superior ao outro,
por razões que expliquei, da captura do Estado, do uso das estruturas públicas para serviço de uma estrutura política. A bancada parlamentar prossegue, o momento vamos começar a aquecer um pouco mais aqui o ambiente. Eu coloco uma questão ao Bali Xionga. Bali, tendo em conta o facto de que os principais partidos, chamemos assim, que aspiram o poder, já realizaram os seus congressos, resta apenas o MPLA. Quais são as grandes expectativas que esse congresso do MPLA pode trazer exatamente para o mosaico político nacional? Não, o Congresso do MPLA traz expectativas para as pessoas que não pertencem ao MPLA. Estão expectantes as pessoas que não pertencem ao MPLA, porque os militantes do MPLA estão completamente tranquilos e calmos. Ter congressos é uma rotina de 5 em 5 anos. Uma coisa normal que acontece no MPLA de 5 em 5 anos. E, portanto, não é uma novidade, é uma coisa completamente normal. Agora, para os outros, as pessoas que têm interesse naqueles que vão dirigir o MPLA, sim, têm expectativas. E eu não conheço as suas expectativas, algumas delas são mais especulativas, exploratórias. Por isso é que eu digo, em relação ao MPLA, o Congresso não é um desafio. Já disse aqui, o desafio que o MPLA tem é, por exemplo, depois das eleições, o MPLA começou a fazer estudos sobre as grandes razões dos resultados. E esses estudos revelaram que há trabalhos que devem ser feitos. Nomeadamente, é perceber as indicações que o novo eleitorado traz. Depois, também precisamos ver que nos anos eleitorais, por exemplo, em 2027, nós não vamos ter 9 milhões de eleitores novos. Não. As pessoas que vão votar em 2027 já votaram em 2022. Teremos provavelmente talvez 1/3 desses eleitores que são os eleitores de primeira caminhada. O que significa que esses eleitores têm uma percepção sobre a atuação dos partidos políticos. Eles não se vão converter em 2022. Não, eles têm a sua convicção política, eles fazem a sua leitura sobre as atividades dos partidos políticos e tomam a sua decisão muito antes. O MPLA tem a responsabilidade acrescida na medida em que é o partido governante, e nas últimas eleições houve a situação de que houve um número muito elevado de abstenção. Esta é uma grande responsabilidade que o MPLA tem de fazer com que essas pessoas exerçam exatamente o seu direito de voto? Não. Eu penso que não é uma responsabilidade acrescida do MPLA na abstenção. É uma responsabilidade... Não abstenção. Alterar. Fazer com que as pessoas... Mas é isso que eu estou a dizer. Só estamos a dizê-lo de forma diferente. Está a dizer que a abstenção nas eleições é responsabilidade acrescida do MPLA. Não. É no sentido de fazer com que as suas ações enquanto partido governante animem as pessoas a votarem, as pessoas que não votaram. Mas quem tem de animar as pessoas a votarem não é o MPLA. São todos os partidos políticos que têm interesse no voto. É só o MPLA que tem interesse no voto daqueles que não votaram? Não, todos os partidos têm. E, portanto, é um desafio do país, é um desafio de todos os partidos políticos. Naturalmente, o MPLA vai fazer a sua parte, e ao fazer a sua parte, vai fazer exatamente a análise daqueles que se abstiveram e vai criar dinâmicas para conquistar o seu voto. Ou seja, o MPLA não vai fazer um trabalho como um trabalho nacional de reduzir a abstenção para que depois todos possam votar sem saber onde é que de facto vão votar. É como se o MPLA tivesse a fazer uma dinâmica de reduzir a abstenção eleitoral para aqueles até que vão votar em partidos que não são o MPLA. O MPLA não vai fazer esse trabalho. Até porque, politicamente, do ponto de vista da competição, se a abstenção for daqueles que iriam votar não para o MPLA, mas iriam votar para os outros, beneficia. Nós estamos puramente numa disputa política. Okay. 17h50. Agostinho Cicato, quais são as grandes expectativas que esse Congresso do MPLA pode trazer, na medida em que, na sua condição enquanto analista político, na medida em que falta exatamente o MPLA realizar o seu conclave para que o triângulo esteja exatamente definido rumo às eleições de 2027? Uma das grandes expectativas é se será desta vez que o MPLA vai trazer mais de um candidato. No caso, múltiplas candidaturas. É preciso recordar, o MPLA já sim realizou um congresso com mais de um candidato.
onde na altura o presidente não ganhou. Portanto, o presidente era o Dr. Agostinho Neto. Está a falar de que ano? De que Estou a altura? falar aquele congresso que aconteceu. De Lusaka, de 74. Exatamente. Mas a história não diz isso. Quem ganhou foi o Chipenda. Não. Claramente. Ele está Augusta aí, Conquilha já nos está aí explicou. nos documentos do próprio MPLA. Aliás, isso é legítimo. Felizmente não fui eu que escrevi. Nós já os abordamos isso aqui no documentos, Bancada mas Parlamentar com isso- vozes autorizadas, provaram-se claramente que não é isso. Nós não é também verdade. somos as vozes autorizadas. Não, viveu isso, esteve lá. Esteve lá. Não, nós também não. Porque senão ninguém fala de Bíblia porque nós temos. Não, estou a falar de pessoas que estiveram diretamente naquela altura, que Sim, mas participaram. estavam em que parte? Eram de que lado? Essa que é a grande questão. Ok, esse problema se o problema é a parte, ok. Sim, porque a questão, a história tem sempre esta é como estamos a falar das Sim, mas eleições. Ricardo, tu tens As eleições tu tens eleições muito recentes dentro de organizações do MPLA, que houve múltiplas candidaturas, não precisa ir em 74. Não. A JMPLA fez. A JMPLA é uma. Calma. Não estou a falar das partes do MPLA. Calma. O MPLA é isso. Sim. Ou a JMPLA é uma estrutura fora do MPLA? Isso até Então, até aqui já tens um exemplo. Não, tens um exemplo. Tens um Os exemplo. miúdos dão lição aos mais velhos. Permite. Eu não estou a falar de miúdos darem exemplo. Eu estou a dizer, em vez de buscares um exemplo de 74, Sim. podes começar por dizer que na Jota já houve múltiplas e a tua esperança é que na liderança do partido também exista. Faça isso muito simples. Não, tá bem, Só mas eu estou a estou a dizer. ajudar. Não, mas eu estou a dizer. contrariar. Pronto, eu estou a dizer. E num contexto houve- particular, até nos tempos modernos. Exatamente. Não, e a minha preocupação, exatamente, olho para o Bali, olho para outros que eu conheço, intelectuais do MPLA, todos vacinados com a mesma vacina, a vacina de dizer sim apenas ao líder e não ao desejo ou à minha vontade Bali também disse de isso lá agora? chegar. Não, se perguntar o Bali que está à minha esquerda essa hora, se ele se vai candidatar, ele não está em condições. Assim como outros militantes, esta hora, outros militantes fiéis ao líder, claro que não querem chocar com o líder, não estão em condições. Todos eles se sentem incompetentes nesse momento, nessa altura. Tanto que quem se assume como um potencial Posso falar? é combatido imediatamente. O Cicato- Isso é tão verdade que é destruir. Não estou aqui a falar aqui em impropérios. Mas o Cicato está a fazer um exercício de adivinhação. Eu já chego a. Olívio Quilombo. O Olívio é da UNITA, não foi candidato. Como é? O Olívio é da UNITA, não? Foi candidato. O Olívio não é da Uni. Foi candidato? Bom, eu já Candidato chego a A vocês. presidência da UNITA. Não, o Olívio não é da Uni. E houve quantos candidatos? Houve 2 candidatos, militantes da Uni. O outro, afinal, também foi candidato? Ou aquele foi um exercício de humilhação? Não. Eu já chego. exercício de humilhação. Calma aí, calma. Podemos entender que Agora, nós você também não mas pode a esperar verdade que também. todos os militantes do MPLA vão se candidatar à presidência. Não, Era mas só o que O faltava. que me preocupa é que todos eles só um se candidata, o líder. Mas Isso é que me preocupa. Sim, mas isso você viu aonde? Mas o Bali, então, mas o MPLA realiza quantos congressos até? Me diga, de 74 até hoje, qual é o congresso que o MPLA realizou com pelo menos 2 candidatos? Agostinho Cicato. Diga Eu se pelo menos eu já lhe dei um exemplo. Agostinho Cicato Acabei de dar um exemplo. e Balixonga, por favor, vamos pôr ordem aqui no debate. Sim, mas Eu já chego assim. Olívio Quilombo, qual é exatamente a sua expectativa relativamente a este congresso do MPLA? Ou seja, dos 3 principais, chamemos